Margarida Campos parou na entrada do salão de festas Palácio de Cristal. Sua jaqueta jeans, surrada, apertada contra o vento de dezembro, que a seguia pelas portas giratórias. Seus tênis de lona, rasgados nas laterais, deixavam marcas úmidas no mármore impecável, enquanto ela transferia o peso de um pé para o outro. A mochila em seus ombros continha tudo o que possuía. Suas alças desfiadas por meses de uso constante. O salão de festas se estendia diante dela como uma catedral de riqueza. Lustres de cristal lançavam sombras dançantes sobre mesas cobertas de seda, onde convidados em trajes de noite se moviam com a confiança de quem pertencia ali. Margarida não pertencia ali, e todos podiam ver isso. Seus cabelos escuros, presos com um elástico, emolduravam um rosto marcado por meses dormindo na rua, mas seus olhos mantinham uma clareza que parecia enxergar através da fachada brilhante. Ela se aproximou do coordenador do evento, um homem magro em um terno impecável, que segurava seu tablet como um escudo. "Eu posso tocar uma música por uma refeição", disse ela, sua voz firme, apesar da fome que corroía seu estômago. O coordenador piscou. Então, soltou uma risada curta. "Senhora, este é um leilão beneficente privado. Você não pode simplesmente... Alguém deixou a porta dos fundos aberta?" A voz cortou a conversa ambiente. Heitor Braga, o anfitrião da noite e magnata do ramo imobiliário, caminhou em direção a eles com a autoridade de um homem acostumado a remover obstáculos. Seus cabelos grisalhos estavam perfeitamente penteados, seu smoking sob medida para enfatizar sua estrutura imponente. A segurança deveria ter impedido isso antes que ela entrasse. Uma mulher em uma mesa próxima, seu pescoço adornado com esmeraldas que capturavam a luz, virou-se para seus companheiros com nojo teatral. "Olhem para aqueles sapatos", disse ela, alto o suficiente para garantir que Margarida ouvisse. Alguém deveria chamar a vigilância sanitária. Os dedos de Margarida apertaram as alças da mochila, mas sua expressão permaneceu inalterada. Ela já tinha ouvido coisas piores. Ela já tinha sobrevivido a coisas piores. O gerente do hotel, Davi Rocha, materializou-se ao lado de Heitor, seu sorriso afiado como uma lâmina. "Este é um evento de R$ 5.000 o prato", disse ele a Margarida. "Eu vou ter que pedir que você se retire imediatamente." 5.000? Um jovem em um casaco de jantar de veludo ergueu seu telefone, já gravando. "Gente, temos uma moradora de rua tentando invadir a festa mais rica de São Paulo. Isso vai viralizar." A multidão começou a se formar, alguns rindo, outros filmando. Uma garçonete carregando taças de champanhe parou por perto, seu rosto jovem contorcido de simpatia. A etiqueta de identificação em seu uniforme dizia Sara. Ela tinha talvez 20 anos, com olhos gentis que lembravam Margarida de alguém que ela havia perdido há muito tempo. "Não desista", sussurrou Sara ao passar, enfiando um pãozinho de seu tabuleiro na mão de Margarida. Margarida guardou o pão no bolso, sem quebrar o contato visual com Heitor. "Só uma música", ela repetiu. "Artistas de rua pertencem à rua", anunciou Heitor para a multidão, provocando risadas de aprovação. "Embora eu suponha que, se você quiser ganhar essa refeição, você poderia começar limpando o chão que você já sujou." Um homem com um relógio caro jogou um guardanapo aos pés de Margarida. "Aí está seu começo", disse ele, sorrindo de sua própria crueldade. Margarida se abaixou lentamente, pegou o guardanapo e o dobrou com cuidado deliberado. Ela o colocou de volta na mesa dele e encontrou seu olhar. "Sua generosidade é esmagadora", disse ela, seu tom tão uniforme que demorou um momento para o sarcasmo ser percebido. O sorriso do homem vacilou, enquanto risadas nervosas se espalhavam pela multidão. Perto do palco, um velho piano vertical jazia abandonado, ofuscado pelo brilhante Steinway de cauda que dominava o centro da sala. O Steinway estava isolado com cordas de veludo,
sua superfície tão polida que refletia os lustres como um espelho escuro. Margarida caminhou até o vertical e pressionou o dó central. A nota soou clara, apesar da idade óbvia do instrumento, sua ressonância preenchendo os cantos da vasta sala. O som parecia se expandir além de suas limitações físicas, rico em harmônicos que não deveriam ser possíveis em um instrumento tão humilde. A conversa morreu. Uma musicista do quarteto contratado para a noite, uma mulher com dedos calejados e a constituição magra de alguém que passou anos em salas de prática, endireitou-se em sua cadeira. "Essa não é técnica amadora", murmurou ela para seu colega. "Ouça o controle do sustain." Um senhor idoso perto do fundo, seu programa dobrado e redobrado por hábito nervoso, inclinou a cabeça. Seus olhos, afiados apesar de sua idade, se estreitaram enquanto ele estudava Margarida. Algo sobre sua postura, a maneira como ela segurava suas mãos. "Uma nota não prova nada", declarou Heitor, sua voz ecoando pela sala. "Toque naquele Steinway e você estará pagando pelos danos até morrer." "Ela provavelmente nem sabe ler partituras", zombou uma mulher em diamantes. "Isso é constrangedor para todos." O mestre de cerimônias, um homem de lábia fácil com dentes perfeitamente alinhados, viu uma oportunidade. "Quer saber, madame? Faça alguém nesta sala chorar com sua música e eu pago sua refeição por uma semana." "Melhor ainda", a voz de Heitor trovejou. "Faça a sala inteira chorar e eu doarei 100 mil reais para a instituição de caridade desta noite. Mas quando você falhar, você estará banida de todos os estabelecimentos que eu possuo nesta cidade." A multidão explodiu em aplausos e apostas. Os telefones voltaram a aparecer, gravando o que eles esperavam que fosse um fracasso espetacular. Margarida olhou para o Steinway, então de volta para a multidão. Sem uma palavra, ela se abaixou sob a corda de veludo e sentou-se no banco. Seus dedos pairaram sobre as teclas por um momento, e então ela começou a tocar. A melodia começou simplesmente. Uma canção folclórica que parecia surgir de algum lugar profundo e esquecido. Sua mão esquerda estabeleceu uma base suave, enquanto sua direita traçava uma linha que falava de saudade, de perda, de amor, persistindo contra probabilidades impossíveis. A técnica era impecável. Cada nota precisamente ponderada, a pedalização criando camadas de som que transformavam a simples melodia em algo profundo. Isso não era apenas música. Isso era contar histórias sem palavras. Uma narrativa que falava de rodoviárias encharcadas de chuva e quartos vazios, de promessas cumpridas na escuridão e sonhos adiados, mas nunca abandonados. A melodia mudava e evoluía, cada variação revelando novas profundezas de emoção. O adolescente com o telefone o abaixou, sua boca ligeiramente aberta. Sara, ainda segurando seu tabuleiro, sentiu lágrimas começando a embaçar sua visão. Um garçom mais velho, seu uniforme mostrando o desgaste de décadas de serviço, parou seu trabalho completamente. Seus olhos brilhavam enquanto ele puxava um lenço do bolso. A música cresceu, não em volume, mas em intensidade, cada frase mais dolorosamente bela que a anterior. As mãos de Margarida se moviam com uma graça quase sobrenatural, arrancando sons do Steinway que pareciam ignorar os ouvidos e falar diretamente ao coração. Quando ela fez uma pausa, deixando um único acorde pairar no ar cristalino, o silêncio foi absoluto. Uma mulher no fundo pressionou a mão na boca, o rímel começando a escorrer por suas bochechas. Um homem em um terno caro enxugou os olhos com a manga, seu constrangimento esquecido diante do que ele acabara de experimentar. Isso é impossível", sussurrou a pianista do quarteto. "O toque, a interpretação, eu conheço esse estilo." O senhor idoso com o programa estava procurando seu telefone, suas mãos tremendo enquanto ele rolava por fotos antigas. Seu rosto havia empalidecido. "Patético",
anunciou uma jovem em seda de grife, embora sua voz carecesse de convicção. Meu sobrinho toca melhor em seus recitais escolares. As mãos de Margarida pararam nas teclas. Ela se virou ligeiramente, apenas o suficiente para encontrar o olhar da mulher. Seu sobrinho deve ser excepcional, disse ela baixinho. As palavras não continham zombaria, apenas uma tristeza suave que fez a mulher desviar o olhar. Heitor não estava pronto para ceder. Playback gravado, gritou ele para a equipe de som. Cortem todos os microfones. Vamos ver como ela soa sem ajuda eletrônica. O técnico de som, um jovem com vários piercings e uma reputação de honestidade, balançou a cabeça. Senhor, não há playback. É tudo acústico. Então prove, exigiu Heitor. Toque algo técnico. Pianistas de verdade conseguem lidar com polirritmias complexas. Margarida assentiu uma vez, então mudou sua abordagem. Sua mão esquerda estabeleceu um padrão constante de 3 tempos, enquanto sua direita contrariava com grupos de 2, os ritmos conflitantes criando uma tensão hipnótica que desafiava a audição fácil. Ela adicionou notas de adorno que brilhavam como gotas de orvalho. Então fez a transição para uma cascata que parecia rolar pelo teclado como água sobre pedras. A crítica musical do Estadão, uma mulher conhecida por suas críticas duras e conhecimento enciclopédico, inclinou-se para a frente em seu assento. Essas são mãos treinadas em conservatório, sussurrou ela para seu companheiro. Nível de graduação, possivelmente profissional. Mas quem é ela? Perguntou seu companheiro. O senhor idoso com o programa havia encontrado o que estava procurando. A tela do seu telefone mostrava uma foto de jornal de 15 anos atrás. Uma jovem em um vestido preto simples, suas mãos em cima de um piano, seu rosto radiante de alegria. A manchete dizia: Margarida Campos vence concurso internacional de piano. Margarida Campos, ele respirou, o programa caindo de seu colo. Mas ela desapareceu anos atrás. Depois do acidente de sua mãe, ela vendeu tudo para pagar as contas médicas. Ninguém sabia o que aconteceu com ela. Sara o ouviu, seu tabuleiro tilintando enquanto ela quase o deixava cair. Margarida Campos, ela repetiu, alto o suficiente para as mesas próximas ouvirem. Minha professora de música costumava tocar suas gravações para nós. Ela disse que Margarida estava destinada a ser uma das maiores. A revelação se espalhou pela multidão como ondulações em um lago. Os telefones voltaram a aparecer, mas desta vez para procurar informações em vez de zombar. A mulher que havia zombado dos recitais escolares se viu encarando vídeo após vídeo das apresentações passadas de Margarida. Cada uma obra-prima de perfeição técnica e profundidade emocional. Margarida parecia alheia aos sussurros. Ela enfiou a mão em sua jaqueta e puxou uma pequena fotografia desgastada. Ela a colocou na estante de música. Uma foto de uma mulher asiática mais velha, sorrindo para um piano, suas mãos gentis nas teclas. Para a mamãe, sussurrou Margarida, tão suavemente que apenas Sara pôde ouvir. A música que se seguiu transformou a sala. Os dedos de Margarida encontraram melodias que pareciam desbloquear algo no coração de cada ouvinte. Uma canção de ninar que falava de amor incondicional. Uma marcha que celebrava a coragem silenciosa. Uma valsa que lamentava o que foi perdido enquanto celebrava o que perdurava. Um empresário no canto se viu pensando em sua filha, afastada por 5 anos por palavras que pareciam tão mesquinhas agora. Uma socialite lembrou-se da cozinha de sua avó, o cheiro de pão assando e o som de hinos antigos cantarolados em uma voz rachada. Um garçom recordou seu primeiro dia de trabalho, o quão assustado ele estava, como um cliente gentil havia deixado uma gorjeta extra com uma nota que dizia: "Você está indo muito bem." As lágrimas vieram lentamente no início, depois a sério. Sara chorou abertamente, seu uniforme úmido de lágrimas.
O empresário pegou seu telefone, não para gravar, mas para ligar para sua filha. A socialite tocou o simples anel de casamento que ainda usava sob suas joias caras. Até mesmo a crítica musical severa sentiu algo mudar em seu peito, um reconhecimento de beleza tão pura que ignorou toda a análise intelectual. A música de Margarida ficou mais suave, mais íntima, como se ela estivesse tocando para cada pessoa individualmente. A melodia se tornou uma conversa, fazendo perguntas que apenas o coração poderia responder, oferecendo conforto que as palavras nunca poderiam fornecer. Quando ela finalmente deixou a última nota desaparecer no silêncio, o salão de festas parecia mudado. As mesmas pessoas estavam sentadas nas mesmas cadeiras, mas o próprio ar parecia diferente, carregado de possibilidade e pesado de verdade. Heitor ficou em silêncio, seu rosto passando por emoções que ele não conseguia nomear. O contrato assinado em seu bolso de repente pareceu chumbo. O advogado ao lado dele pigarreou. Os termos eram claros, Sr. Braga. 100 mil reais para a instituição de caridade se a sala inteira chorasse. Ele olhou ao redor para os rostos manchados de lágrimas, os lenços descartados, os olhos avermelhados. Eu diria que essas condições foram atendidas. A boca de Heitor se abriu e fechou como um peixe tirado da água. Ao seu redor, membros do conselho que haviam assistido a todo o espetáculo começaram a murmurar entre si. Sua reputação, construída em negócios implacáveis e crueldade calculada, jazia em ruínas ao redor de seus pés. Margarida se levantou do banco do piano, sua jaqueta desgastada parecendo repentinamente régia à luz dos lustres. Ela caminhou até Sara, que estava parada congelada de admiração e reconhecimento. "Qual é seu nome completo?" Margarida perguntou gentilmente. "Sarah Williams", a jovem conseguiu dizer em meio às lágrimas. Margarida pegou uma caneta do advogado de Heitor e escreveu no verso de um guardanapo: "Fundo de bolsas de música, Sarah Williams." Ela entregou ao advogado com um aceno de cabeça. "O dinheiro vai para cá, para crianças que não podem pagar aulas." O soluço de Sarah ecoou pelo salão de festas silencioso. Um segurança que estava observando das bordas se adiantou. Ele era um homem grande, com olhos gentis e mãos calejadas, que falavam de uma vida passada trabalhando. "Senhora", disse ele a Margarida, "eu a ouvi tocar uma vez antes. Há cerca de 10 anos, no abrigo São Vicente. Você tocou canções de Natal para nós, pessoas que não tinham para onde ir." Os olhos de Margarida encontraram os dele, e o reconhecimento brilhou ali. "Eu me lembro de você", disse ela suavemente. "Você pediu Noite Feliz." O guarda assentiu, lágrimas ameaçando sua própria compostura. "Você fez aquele velho vertical soar como o céu." Eu nunca esqueci. A multidão observou essa troca com uma mistura de vergonha e admiração. Aqui estava a prova de que o dom de Margarida nunca havia sido realmente escondido. Ela simplesmente escolheu compartilhá-lo com aqueles que mais precisavam. Enquanto a noite chegava ao fim, enquanto os contratos eram assinados e a instituição de caridade recebia sua inesperada bonança, Margarida pegou sua mochila e se preparou para partir. A multidão se abriu diante dela agora, não com zombaria, mas com algo próximo à reverência. Sarah a alcançou na porta. "Para onde você vai?" Margarida sorriu, a expressão transformando seus traços desgastados. "Há um centro comunitário na Zona Sul. Eles têm um piano velho que precisa ser afinado. Eu pensei que poderia ajudar com isso." Ela parou no limiar, olhando para trás para o salão de festas brilhante uma última vez. O Steinway estava silencioso em seu palco, esperando pela próxima apresentação. Mas Margarida já havia dado a sua, e estava completa. Lá fora, o ar de dezembro mordia afiado e limpo. Margarida puxou sua jaqueta para mais perto e caminhou para a noite, seus passos ecoando nas calçadas vazias. Atrás dela,
O salão de festas Palácio de Cristal continuou a brilhar, mas sua luz parecia de alguma forma mudada, como se tocada por algo que não podia ser comprado, vendido ou possuído. 3 quarteirões de distância, no centro comunitário São Vicente, um velho piano vertical esperava em uma sala que cheirava a café e esperança. Margarida encontraria seu caminho até lá, como sempre fazia. E amanhã, crianças se reuniriam em torno daquele piano para aprender que a música não era sobre instrumentos perfeitos ou locais caros. Era sobre a coragem de fazer algo bonito em um mundo que muitas vezes se esquecia de como ouvir. No salão de festas, Sara dobrou cuidadosamente o guardanapo com o fundo de bolsas de estudo escrito nele, suas mãos ainda tremendo com o que ela havia testemunhado. Ela havia visto muitas apresentações em sua jovem vida, mas nenhuma que a tivesse lembrado tão poderosamente porque ela havia se apaixonado pela música em primeiro lugar. Heitor Braga renunciou silenciosamente ao conselho da instituição de caridade na manhã seguinte. A blogueira de moda que havia zombado de Margarida encontrou suas redes sociais inundadas de comentários lembrando-a da bondade. O adolescente que havia transmitido ao vivo o encontro doou seu telefone para um abrigo e se inscreveu para ser voluntário. E em algum lugar da cidade, em uma sala quente cheia de risadas de crianças aprendendo a tocar, Margarida Campos sentou-se a um velho piano e fez música que importava. Não porque alguém estivesse assistindo, não porque alguém estivesse pagando, mas porque o mundo precisava de coisas bonitas, e ela tinha coisas bonitas para dar. A melodia continua em salas de prática e salas de concerto, em abrigos e centros comunitários, onde quer que alguém se sente a um teclado e escolha criar em vez de destruir. A história de Margarida se tornou lenda. Não porque ela era perfeita, mas porque ela provou que o valor não é medido em aplausos ou reconhecimento. É medido na escolha de continuar tocando, mesmo quando ninguém parece estar ouvindo. Especialmente então.